be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, eu não prego na IPI de São Manuel desde o último domingo de dezembro de 2019. Quem poderia imaginar, porque nós ouvíamos falar de uma gripe lá do outro lado do mundo, mais precisamente na Ásia, ali na China, que viria a ter proporções absurdas no mundo todo, parando tudo, todos, trancando tudo. E eu havia feito uma proclamação onde eu incentivava a igreja a se deixar transformar pela ação de Deus para conhecer o plano de Deus, a grandeza do amor dele. E de repente, até a atividade de igreja cessou. A igreja teve que se reinventar. A igreja passou a ser online, pela internet, por qualquer outro meio. Não existia mais igreja como pessoas. Só existia igreja virtual. Durante esse período eu vi muitos pastores que, vendo a situação do mundo, a situação das pessoas, pregaram insistentemente, diversas vezes, um texto de 2 Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Muitas pessoas procuraram a Deus, procuraram a igreja que estava no acesso a um celular, um computador, uma Smart TV. E nós tínhamos agora muitas pessoas voltadas para Deus. Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Só que tudo que tem no mundo é cíclico e algumas coisas passam. Eu costumo falar, banana passa, figo passa, uva passa e o ser humano também passa. Eu estou triste, muito triste, porque conforme essa onda veio, ela já está voltando, indo embora, e muitas daquelas pessoas que procuraram a Deus, hoje voltaram para o seu mundo habitual, para aquele antigo sistema, para aquele antigo método de vida. Os amigos, as festas, outras ocupações que não são conhecer a palavra de Deus, se entregar a Deus. E isso me deixa muito triste, porque no momento de desespero, muitos ainda possuem um relacionamento com a palavra de Deus, como um horóscopo, como um amuleto, e as pessoas ainda falam assim, deixe-me ver aquilo que Deus quer falar comigo, quer falar para mim hoje. E a palavra de Deus não é dessa forma que deve ser lida, entendida, compreendida e praticada. É triste, mas muitas pessoas desistiram da sua jornada, do seu caminho. Como é que é o relacionamento de vocês com a palavra de Deus?
leitura diária, é um relacionamento de pensar naquilo que o pastor pregou no domingo e colocar em prática durante a semana, ou o meu método que se chama método ruminante. Às vezes eu pego uma palavrinha, um pedacinho do texto e fico ruminando, pensando naquilo, desgastando aquele texto, para ver se eu consigo compreender e me aprofundar na sequência desse texto. Esse é um método também maravilhoso que me foi ensinado. E eu gostei muito desse método. Só que ocupa tempo e neurônio. A gente tem que ficar pensando muito sobre isso. E eu me lembro certa vez de uma história que me contaram de um jovem casal, recém-casados, que estavam na sua casa, deitados na cama, assistindo aquela enorme televisão, 50 polegadas, não sei se era Netflix ou não, mas estavam lá, o jovem casal, naquele momento particular só deles. Quando de repente ouviram um barulho dentro da casa, de alguém vasculhando as coisas. Rapidamente, os dois tomaram a seguinte atitude: se trancar dentro do guarda-roupa. Vai que é um ladrão. E de repente, quem entra dentro do quarto? Um ladrão. E os dois ali ouvindo aquele barulho e tal, e um se pergunta ao outro: meu bem, como que é aquele texto que nos livra dessa situação? Qual é aquela passagem bíblica? Se não me engano, foi o homem que perguntou. E a mulher então respondeu: Isaías 38. Qual? Fazendo barulho. Lá fora estavam escutando. Isaías 38. O ladrão, então, olhou para sua arma, um 22, todo enferrujado, com apenas duas balas, velhas, antigas, que talvez nem disparassem, mas ele ouviu, Isaías 38. E o ladrão pensou consigo mesmo: o revólver do cara é maior, deve ter 5 balas, eu vou me mandar daqui. E foi embora. Aquele casal usou a Bíblia como um texto salvador, um texto que os tirasse daquela situação. Quero convidar os irmãos então a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Versículos de 1 a 3. Se os meninos quiserem ajudar, Isaías 38, os 3 primeiros versículos. Mas eu gosto que as pessoas confiram na Bíblia. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, e não se recuperará desta doença. Então, a minha versão diz assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O versículo 2, por favor, Caio. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Amém? Nossa, um texto fiel, verdadeiro, de palavras valiosíssimas, preciosas,
mas que não fala de vida, né? Estranho. Tiago, você que está estudando, você já pensou que a Bíblia tivesse uma passagem que não fala de vida? Estranho, né? Mas, irmãos, vamos pensar um pouco sobre o profeta. A ordem de Deus. Estava lá Isaías, tranquilo, passeando pela Jerusalém, andando nas ruas, quando Deus... Isaías, venha cá. Pois não, Senhor, sou todos ouvidos a ti, ó Pai. Isaías vai lá e conversa com teu amigo, o rei Ezequias. Opa, com o rei Ezequias, pode deixar, Senhor. Vai lá e fala assim para ele: Ezequias, você vai morrer. Isaías ficou triste na hora. Senhor, eu não posso fazer isso, dar uma notícia dessa para Ezequias. Ele é meu amigo. Jogamos bola junto, estudamos na mesma pré-escola, fazíamos bagunça juntos, roubávamos goiaba para fazer doce, né? Goiaba roubada é mais gostosa, né? Eu não posso fazer isso, Senhor, dar uma notícia dessa para o meu amigo. Então Deus chegou para Isaías e falou assim: Isaías, no seu bolso tem uma carteirinha, não tem? Carteirinha de profeta. Ele pegou, puxou a carteirinha, olhou. Sim, senhor, tem uma carteirinha de profeta aqui. Atrás dela, sim, senhor. Qual é a primeira coisa que está escrita aí atrás? O profeta é a boca do Senhor, e o profeta só vai dizer aquilo que o Senhor mandar. Ótimo, Isaías, vai lá e fala isso. Isaías, então, triste, saiu, foi até a entrada do palácio, subiu as escadas, adentrou pelo átrio, entrou para dentro do palácio, chegou até o quarto do rei Ezequias, ele adoecido na cama, colocou a carinha dele. O rei Ezequias olhou: Isaías, meu amigo, homem de Deus, venha cá. Isaías lá, atrás da porta. Deus mandou dizer o seguinte: põe tua casa em ordem que você vai morrer. E foi embora, saiu correndo pelos corredores do palácio, atravessou o átrio, desceu as escadas e ganhou a rua. Essa era a situação de Isaías, de ter que dar uma notícia ruim ao rei, ao amigo dele: põe tua casa em ordem que você vai morrer. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, anotem aí, está lá em 2 Reis, no seu capítulo 20. Podem ler lá durante a semana. Mas, e se eu quero saber mais sobre Ezequias e o seu reinado? Então eu convido vocês a lerem 2 Crônicas, o capítulo 29 em diante, que conta sobre o reinado de Ezequias. Mas o foco da proclamação é: põe tua casa em ordem. Caio, agora por favor me ajude aí com Isaías 38, os versículos 4 a 6. Vamos tentar desenrolar um pouco essa notícia ruim. Então, Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe: assim diz o Senhor do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. O próximo: e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Irmãos, pensem na cabeça do profeta Isaías: Senhor, agora eu não entendo mais nada. O Senhor fala para mim ir lá e dizer para o meu amigo que ele vai morrer. Agora eu chego aqui e o Senhor diz para mim: volta lá e fala que ele não vai morrer. Deus, decide logo o que você quer.
Isaías, pega a sua carteirinha. Sim, senhor. Tem um segundo ponto aí, não tem? Tem. O que está escrito? O profeta cumpre aquelas coisas que Deus manda. Então vai lá e cumpre. Mas, senhor, com que cara eu vou? Leia o terceiro ponto da carteirinha. O profeta não discute com Deus as suas ordens. Lá saiu Isaías, chegou na porta, subiu as escadas, adentrou no átrio, entrou pelos corredores, foi até a porta, colocou a cara para dentro do quarto, estava lá Ezequias chorando amarguradamente. E aí tem uma curiosidade, irmãos, não sei se vocês já viram alguma cena do Muro das Lamentações, onde alguns judeus colocam as suas orações nas fendas do muro, e outros oram batendo a cabeça. Batem com a cabeça no muro. Isso dói. E assim que Ezequias estava chorando, batendo com a cabeça no muro, amarguradamente, arrependido, foi desta forma que Isaías viu o seu amigo chorando. E ele então dá a notícia: Ezequias, Deus mandou dizer, você não vai morrer mais. Pelo contrário, Ele vai acrescentar mais 15 anos à sua vida. Tem mais, Ele vai proteger você e o reino de Israel contra os assírios, vai lutar por nós. E eu estou omitindo aqui ainda outras histórias que estão no texto logo mais. Ezequias se curou, governou por mais 15 anos, e Deus defendeu e lutou pelo povo. Só que Ezequias havia recebido uma ordem: põe a tua casa em ordem. Adivinha o que Ezequias fez? Pôs a casa em ordem. Existia lá em Israel a efígie de uma cobra. Algumas versões que falam que ela é de ouro, outras que falam que era de bronze. E muitos estavam adorando aquela cobra que foi feita por Moisés, lá no deserto. Ezequias chamou o pessoal e falou assim: pega aquela cobra, moe, transforme em pó, e pega e joga isso sobre o deserto, para que nunca mais consigam recolher e fazer de novo essa cobra, essa serpente. Porque estão cometendo idolatria. E ele tomou muitas outras atitudes, porque não só ele colocou a vida dele, a casa dele, o reino, mas ele também cobrou dos sacerdotes para colocar a casa em ordem. Amém? Exemplos de transformação. Convido a todos a abrirem suas Bíblias, Lucas 19, de 1 a 9, se o Caio quiser projetar também. Uma passagem muito conhecida de transformação, e como eu disse, há detalhes, palavras que nós devemos ruminar no assunto. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima, reconheceu e sabia o nome. Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em tua casa. Algumas versões que diz pernoitar em sua casa. O próximo. Sem demora, Zaqueu desceu
e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E o versículo 9, Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. No começo eu havia dito, este povo que se chama pelo meu povo, este povo que é filho da promessa, esse povo que é filho de Abraão. E nós temos aqui um Zaqueu, ouviu falar, queria ver, queria conhecer, e recebeu um convite de Jesus. E ele foi e o recebeu na sua casa, e ele pernoitou, ficou lá, conversou com ele à noite, foi dormir pensando naquelas palavras, acordou, tomou café da manhã com Jesus, e transformado, vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu fiz alguma coisa errada, vou corrigir. Nós temos aqui uma transformação maravilhosa, salvação para a sua casa. A proposta de Jesus é vida para toda a casa. Amém? É nisso que nós acreditamos ou não? Isto. Agora nós temos exemplos de não transformação. E eu peguei um aqui. 2 Samuel 17, 23. Nós temos um senhor aqui que tem um nome muito estranho, e dependendo da versão da Bíblia, também é a versão do nome dele. Diz assim o texto: quando Aitofel, ou Equitofel, ou Aquitofel, ou Eitofel, varia o nome dele, estranho, né? Viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Numa outra versão está assim: quando ele viu que o seu conselho não havia sido seguido, voltou para sua cidade, voltou para sua casa, arrumou a sua casa e se enforcou. Nós temos aqui alguém, Aquitofel, que era grande, respeitável e querido, um querido conselheiro de Davi, e por vingança conspirou contra o rei Davi, incitando o filho de Davi, Absalão, a derrubar o reino. Aquitofel não conseguiu realizar os seus planos, porque esse não era o plano de Deus. Não se arrepender, não tratar seus problemas pessoais e problemas de relacionamento, não deixar a luz de Deus curar suas feridas. Aquitofel só limpou, colocou os móveis no lugar, acertou lá a plaquinha com a numeração da casa, não colocou a sua casa, a sua vida, a sua família em ordem, e cessou a vida de Aquitofel. E eu quero dar aos irmãos aqui um outro exemplo, um convite latente. Há uma diferença entre convite latente e o convite patente. Quando você está em casa e alguém te dá um envelope, e dentro desse envelope tem um convite, esse é um convite patente, a pessoa te entregou em mãos um convite,
para você ir para uma festa, para uma formatura, para um casamento, para um aniversário, para algum evento. E nossa vida é feita de eventos. Só que às vezes o convite é latente, ele não é físico. Então não vou pegá-lo na minha mão. Mas o convite está feito, está lançado. Ele já foi colocado. Será que nós já recebemos esse convite ou não? Esse convite está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 18 a 20. Apocalipse de João, capítulo 3, os versículos 18 a 20. Por favor, Caio. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar aos olhos, a fim de enxergar. Espera um pouquinho, Caio, por favor. Há um convite de um bom conselho, que é dado por Jesus, a comprar ouro. Para mim comprar ouro, eu preciso de dinheiro. Se eu comprar ouro, eu fico sem dinheiro. Então eu vou ter a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho de ouro. Como é que eu vou ficar rico se eu não aumentei o meu dinheiro? Eu tenho que esperar valorizar o ouro. E se amanhã ele desvalorizar? Como é que eu vou ficar rico? Não sei se vocês se lembram, mas está escrito assim: a palavra de Deus é mais rica que o ouro de Ofir. Ofir é o nome de uma cidade e ela faz parte, Ofir, de mitologias. Há outras histórias de outros povos que falam do ouro de Ofir, que é o ouro mais fino, melhor refinado que existe. E o convite é comprar de Jesus, porque é Ele quem fala na carta às igrejas, comprar dele a palavra de Deus, porque essa é a promessa de Deus. Leia a Bíblia, se alimente dessas palavras, porque ela vale mais do que ouro, e você será rico. Opa, gostei desse convite, não preciso gastar nada, né? Compre também roupas brancas. No próprio Apocalipse fala: quem são esses que vieram e se ajoelharam diante do Cordeiro? E o anjo disse: esses são os que estão vestidos de roupa branca, que foram lavadas no sangue de Jesus. O maior problema do homem é o pecado. E o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. Compre também de mim roupa branca. Convite legal que Jesus está fazendo. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de que você possa enxergar. Muitas vezes nós estamos vendo a Bíblia, e como nós temos essa dificuldade de relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, não temos uma boa interpretação, nos falta também relacionamento com o Espírito Santo, não estamos vendo direito. E ele está falando: tenha relacionamento comigo, que é o colírio para os seus olhos. Você vai enxergar muito melhor. Próximo versículo, Caio. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Ora, Ezequias chorou amarguradamente. Pedro também chorou amarguradamente. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Ser zeloso, todos nós somos. Podemos arrumar,
mas só colocar no lugar as coisas. Quando nós nos arrependemos, nós começamos a colocar nossa casa em ordem espiritual. Próximo versículo, por favor, versículo 20. Presta atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Em outras versões está: eis que estou à porta e bato. Se eu entrar na sua casa e cear com você, e você ceará comigo. Um relacionamento que Jesus está propondo. Jesus está batendo a porta, quer entrar na sua casa. Por favor, ponha a sua casa em ordem. Leia a Bíblia, aprecie, deguste cada palavra. Examine cada ensinamento, pois é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Arrependa-se, entregue e revista-se do poder de Deus. Como eu disse no começo, muita gente teve contato com a palavra, mas não se arrependeu, não quer pôr a sua casa em ordem, principalmente a casa espiritual. Tenha o maior convívio, o maior relacionamento com Jesus. Ele quer compartilhar com você e quer que você compartilhe com Ele e com muitas outras pessoas esse relacionamento. Agora eu pergunto, amém? Amém. Como iniciar então um projeto Minha Casa em Ordem? Como que eu posso aplicar isso? Jesus, muitas vezes, ele resume a vontade de Deus para nós em coisas pequenas, simples. Ele nos convida para ouvir e pôr em prática os seus ensinamentos. Uma das coisas que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Quem não se lembra desse texto? Quem não conhece esse texto? Em primeiro lugar, vem Deus, antes de qualquer outro valor para a nossa vida. Se depois vem o seu casamento, coloque Deus em primeiro lugar no seu casamento. Se depois, então, do primeiro lugar, vem os seus filhos, coloque Deus em primeiro lugar no ensino, na educação, no relacionamento com os seus filhos. Se depois vem o seu trabalho, coloque Deus em primeiro lugar na sua profissão, no seu negócio, no seu relacionamento entre clientes, entre empregados e entre fornecedores. E por fim, a melhor forma de começar a colocar sua casa em ordem é praticar que o culto não vai se encerrar com uma oração e uma bênção apostólica. Se você veio para a igreja, nossa, assistiu o culto está lindo, maravilhoso, e recebeu a bênção, e saiu para o mundo, não, o culto não acabou nessa hora. Para a fé reformada, o culto se estende durante todos os dias, todos os momentos, todas as horas, em qualquer circunstância. Lembre-se, não é porque eu estou no mundo que eu não estou diante dos olhos de Deus. Não é porque eu estou no mundo que eu não sou um cristão. Não é porque eu estou no mundo vou fugir da atitude de um cristão. Pelo contrário, cada um de vocês são embaixadores de Cristo. A todo momento, a
toda hora, em qualquer situação. Nós temos que promover o relacionamento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo com as pessoas a todo momento. Durante os dias da semana, em tudo o que fazemos, em nossa convivência com as outras pessoas. E ter consciência, principalmente, de uma coisa muito simples que Jesus disse, mas parece que nós somos aqueles uns que se esquecem das palavras de Jesus. Ele disse: cada um de vocês é sal e luz para o mundo. Então eu sou cristão 24 horas sobre a face da terra. A todo momento eu tenho que ser o sal, tenho que dar o gosto, tenho que dar o tempero, tenho que dar o sentido da vida para as outras pessoas. Eu tenho que ser luz. As pessoas têm que olhar em mim e ver aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Porque essa é a verdadeira luz. Eu só sou uma pequena, uma fagulha, porque cristão é ser pequena cópia imperfeita de Cristo. Porque eu sei que vai chegar um dia que eu serei aperfeiçoado em Cristo. Então, quando olharem para cada um de vocês, vocês têm que ser essa fagulha que mostra Jesus. Sempre buscando a Deus em primeiro lugar. Assim nós começamos a pôr a nossa casa em ordem. Amém? Que nós possamos pôr a nossa casa em ordem. Que nós possamos ensinar outras pessoas a pôr a casa em ordem. Que nós possamos sair pelo mundo, sermos semeadores, para que outras pessoas possam conhecer a Jesus, a sua proposta, o seu convite latente, e então colocarem também as suas casas, as suas vidas em ordem. Amém?